Olá, gente, boa noite. Boa noite. Reinaldo tá aí. Reinaldo, eu tô te chamando já já. Vou esperar chegar mais gente aí. Matheus Assis tá aí também, legal. A Poliana, minha filha, a Juliana, minha filha, compartilha essa live. Ela tá sendo Cristiana, minha esposa, todo mundo aí. Bom, compartilha aí porque a gente tá fazendo esse projeto, o projeto do Sankofa, né? Do Sankofa, do Núcleo de Pesquisa e Estudo Sankofa, lá de Santo Antônio de Pádua, UF, e também pelo LAPé, também Laboratório de Estudos, né, de História, também da UF, faz parte eu, Silvio, a Ana Paula também, né, que faz parte desse núcleo, e também do IPN, Instituto de Pesquisa e Memórias Pretos Novos. E nós estamos aqui para conversar hoje sobre tráfico negreiro. Tráfico negreiro, tráfico atlântico. Vamos bater um papo aqui com o Reinaldo. Reinaldo é o pesquisador lá do IPN, é o arqueólogo lá do IPN, que vai estar falando sobre o artigo que ele publicou agora, recentemente. Bom, eu vou convidar logo o Reinaldo para ele chegar aqui. Talvez nossa live não demore muito, e temos alguns problemas técnicos ali, muita chuva também, né? E muita dificuldade e tal. Talvez a gente tenha alguns probleminhas, mas eu quero desde já pedir a você desculpa aí. Mas o Reinaldo vai estar aqui falando com a gente, já estou chamando ele já para ficar com a gente aqui na nossa live. Só mais um minutinho aqui, ainda estou dominando esse negócio de Instagram aqui. Enquanto isso, vai compartilhando aí, gente. Vai deixando a tua pergunta aí, também para o Reinaldo, sobre os pretos novos também. Boa noite, Matheus, estamos juntos aí. Hoje vamos falar sobre tráfico atlântico. Vai ser um assunto muito legal, muito bacana. Deixa eu chamar minha assessora aqui, que vai me ajudar. Só um minutinho. Ah, Juliana, vem cá. E agora como é que a gente bota aqui? Esquece, para convidar. Minutinho aí. Tá? Deu a solicitação. Ele vai estar ao vivo aí com a gente. Ele vai falar sobre o artigo dele que foi publicado. Olha ele chegando aí agora. Da alfândega ao Valongo, a entrada dos cativos africanos do Rio de Janeiro no século XIX. Uma nova perspectiva histórica. Boa noite, Reinaldo. E aí, Júlio, como é que tá? Olha só, peço desculpa a vocês, ó. Olha como é que tá aqui a minha área aqui, ó. Ó, falta de luz total aqui em Nova Friburgo, aqui, meu bairro de Muri, onde eu moro. Vendo? Completamente escuro. Eu tô aqui com a luz, ó, de emergência. A luz de emergência na cozinha, para não perder essa live contigo. Pô, mas a gente tá te vendo, eu tô te vendo bem aqui, tá legal. Tô dando para te ver legal. A imagem também tá boa. Tô aqui na cozinha, com o fogão aqui, ó. Tô aqui, botar em cima do fogão aqui para poder ficar na boa aqui contigo e segurar na mão. Tá certo. Então, Reinaldo, o papo hoje aqui é pelo IPN, né? Pelo núcleo de pesquisa que a gente faz parte. Eu tenho o prazer de trabalhar contigo ali. Você trabalha na arqueologia e também na história também. Pesquisador do IPN, um bate-papo legal que a gente vai ter aqui. Pelo núcleo de pesquisa do Sankofa, lá da UF, Santo Antônio de Pádua, e pelo LAPé, Laboratório de História também, lá de Santo Antônio de Pádua, também com o Silvio, né, que você deve conhecer, e a Ana Paula. Bom, e aí a gente está convidando pessoas como você, pesquisadores aí, para bater um papo, né? E eu queria que você falasse agora, hoje com a gente aí, batesse um papo com a gente sobre tráfico, nosso tema é tráfico atlântico, e eu queria que você falasse sobre o teu artigo que foi publicado agora, da alfândega ao Valongo, a entrada dos cativos africanos no Rio de Janeiro no século XIX, sob nova perspectiva historiográfica, publicado por você, Reinaldo Bernardes Tavares, Cláudia Rodrigues Carvalho e Andréa Lessa. Fala aí, Reinaldo. Esse artigo, na verdade, ele é um artigo que ele pega um pedaço da minha tese de doutoramento, né, e que é a parte histórica da tese. O que acontece é que a gente sempre procurava a entrada dos africanos para o Lazareto. O Lazareto da Gamboa, a qual você conhece muito bem, você escreveu, você e o Cláudio escreveram sobre ele, e foi objeto, inclusive, da minha dissertação de mestrado um tempo atrás. E a gente sempre procurava. A gente nunca encontrava uma fonte. Com o advento do Cais do Valongo, começou a ter aquela ideia do desembarque direto no cais. Isso está na produção da arqueologia, está na produção da história. Então teve a impressão de que
os navios chegavam próximo ao cais. Alguns instrutores falavam, inclusive, que encostavam no cais. A gente já, com um pouco mais de experiência, a gente sabe que as faluas faziam o transporte, né, ao longo da Baía de Guanabara, para o cais. E com isso você esqueceu o papel fundamental da alfândega. Então a gente foi às fontes primárias, que estão bem descritas no artigo, fontes primárias, a gente não consegue encontrar nenhum desembarque no Cais do Valongo. E a gente vai, então, tipo, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí, vamos procurar mais a fundo. E a gente começa a ver os processos de desembarque, foram vários processos de desembarque naquela região, mas o desembarque efetivamente se dava na alfândega. O que não era nenhuma novidade para a gente. Na verdade, essa não é nem objeto da tese diretamente. A gente está corroborando com a tese da Mary Caras, que já falava isso em 1978, quando ela fez o doutorado dela, e a publicação do livro dela aqui no Brasil no ano 2000. Então não tem novidade nisso. Só que, com a ideia do Cais do Valongo, criou-se uma nuvem, né, uma nuvem de expectativa, e que alguns pesquisadores, inclusive eu no início, vou ser sincero com você, achavam que havia desembarque ali. Ora, mas como é que eu posso dizer que não houve desembarque? Claro que houve embarque e desembarque, mas o embarque e desembarque não é, como dizer, não é exclusivo. Porque houve na historiografia e na arqueologia o exclusivismo do desembarque. Isso foi um grande problema para a gente. Parecia que era um local exclusivo. Historiadores, inclusive famosos, escreveram livros dizendo que o desembarque é exclusivo. O Cais do Valongo foi criado para desembarque exclusivo da arqueação de escravos. E a gente começa a ver que processo de desembarque, alfândega. Todas as fontes. Desde o período colonial. Desembarca na alfândega e eles são reembarcados. E aí sim, há uma diferenciação que hoje se faz, que não se fazia na época, de dois trâmites. O primeiro trâmite chama-se desembarque e o segundo trâmite, descarga. Está no arquivo, está no artigo. Então eu posso desembarcar. Quando eu desembarco, eu faço simplesmente a liberação comercial da carga. Eu chegava na alfândega, eles eram contados no determinado momento. O Gênesis desenha isso. Além de descrever, ele desenha, né, desembarque. Uhum. Aquilo é o processo de desembarque. Agora, o desembaraço alfandegário é feito ali e depois eles são reembarcados, ou reembarcados em carroças, que eu acho mais provável, que é mais fácil de transitar para a cidade, ou reembarcados novamente em algumas embarcações, que ela ia dar uma volta naquele pedaço da Baía de Guanabara, até chegar à região do Valongo. Bem, a historiografia nunca me disse se era por carroça ou se era por embarcações. Vamos esperar um pouquinho. Quem sabe aparece uma nova fonte aí que vai ampliar esse processo. Né? Mas é claro que a gente vai ver, inclusive esse processo de desembarque direto nas ilhas de Bom Jesus, na ilha da Enxada, para descarga. Né? E de lá eles eram levados para o cemitério, aqueles que morriam, e depois eles iam para o processo, ou eram desembarcados no processo de descarga para as lojas, aí sim, poderia dizer, inclusive na região do Valongo, sem problema nenhum. O que a gente vai notar na pesquisa é que com o advento do Lazareto, da Gamboa, que fica ali perto da cidade do Samba, né, todos os desembarques para descarga da arqueação são feitos aos pés do Morro da Saúde. Aos pés do Morro da Saúde, muito próximo ao cemitério dos Pretos Novos, e, é claro, na Praia do Sossego, né, que é o local onde foi construído o próprio Lazareto. Então, diferenciando esse processo de descarga para o processo de desembarque, a gente consegue notar que eles eram desembarcados na alfândega, ali eram desembaraçados, aqueles que tinham enfermidades iam para o Lazareto, ou iam para outros locais, alguns eram
alguns dos escravizados, eles podiam ser, inclusive, leiloados ali mesmo, na alfândega, aos pés da alfândega, como diz a historiografia. Outros, isso. Esse aí, na verdade, são as rotas comerciais, né? As rotas marítimas para aquela região. Então você vai ver aí que eu tenho a chegada do navio negreiro, que é essa rota maior. O navio negreiro ele tem que passar lá perto da ilha do governador, isso, para poder pegar, para entrar na alfândega, exatamente. Né? E daí, da alfândega, que era feito o desembarque, e o processo de desembaraço da carga, eles eram reembarcados para as ilhas de quarentena, que estão aí, com Jesus e Enxadas, né? Determinados momentos do período, né? E depois, com a construção do lazareto, ele vai direto para o lazareto. Então você tem locais de descarga diferentes daquilo que se achava do Cais do Valongo. Mas você pergunta para mim assim, o Cais do Valongo ele não é importante? Eu vou dizer que ele é importantíssimo. Porque ele não é o cais de descarga, mas é o cais de saída. Uhum. Porque o mercado, a parte mais nobre do mercado de escravos, posso dizer que isso é uma parte nobre do mercado de escravos, mas a parte comercial, né, como se fosse a entrada do shopping, né, de venda, se fosse fazer uma analogia com os tempos presentes, você tinha as docas na Gamboa e você tinha a entrada do shopping ali, no Cais do Valongo. Aquela região ali, o cais que se constrói, cais Intendente-Geral de Polícia da Corte, primeiro cais do Valongo, que é o primeiro, que ele construiu sucessivamente 3 cais ali. Aquilo que a gente vê hoje lá, que tá a metade dele, né, foi escavada, a metade está conservada, tal. Aqui, na verdade, é o terceiro cais do Valongo, que vai se transformar em cais da Imperatriz. Uhum. Então, Assim, Rinaldo, só para o pessoal que está assistindo a gente poder ter uma ideia, muita gente não é de história, não é do campo acadêmico. Nós estamos conversando aqui sobre tráfico transatlântico, que foi uma operação comercial que trouxe, né, milhares de escravizados para o Brasil durante o século XVII até o século XIX, entre África, né, África e Brasil, pelo Oceano Atlântico. E essas pessoas escravizadas foram retiradas de lá, né, e trazidas para cá compulsoriamente. E aí, ao chegar no Rio de Janeiro, passava pela alfândega. E o que ele está falando sobre desembaraço comercial, só para o pessoal que está entendendo a gente ali é se pagar os impostos sobre aquelas pessoas que estavam vivas, pelos mortos também, pelos filhos, pelas crias. Até 3 anos de idade você não pagava, mas depois de 3 anos você tinha que contar. Então, as mães, as filhas, tinham que ter mais pensão. Então, esse é o desembaraço, era o pagamento dos impostos sobre toda a carga que entrava pela alfândega, né? Porque era uma transação comercial. E essa transação comercial deixou registros históricos com os quais o Manolo Florentino, o historiador Manolo Florentino, trabalhou isso aí no Arquivo Nacional, e vocês também lidam com essas fontes aqui também, trabalhando com dados sobre a entrada de pessoas pela alfândega. Só o pessoal que está chegando poder entender, né? Por isso é que essa importância da alfândega, da passagem pela alfândega, né? Porque era o momento comercial ali de fazer de terminar, né? de concluir essa transação comercial ali e retirar os impostos. Isso. Então, você conhece a história melhor do que eu, você estudou isso há muito mais tempo do que eu. Nada, inclusive, o seu livro, A Flor da Terra, é referência obrigatória quando a gente estuda essa relação comercial para o Rio de Janeiro, para a região do Valongo. Júlio, então a gente identificou a chegada para a descarga na região do Morro da Saúde. As fontes históricas apontam para isso. O caso do Valongo, as fontes históricas também, os jornais e cronistas, vão apontar que ele era um cais de uso comercial. Ora, é claro que muita coisa podia chegar ou podia sair dali, mas não existia o exclusivismo dele para o mercado. Ele era um cais do mercado, com certeza, né? Mas ele recebia alimentos, ele recebia iguarias, ele recebia madeira, recebia gêneros, e as pessoas que também vinham por rota marítima
para comprar no mercado Valon, desembarcavam nele. E ele passa a ser importante porque ele passa a ser o carro de saída. O cara que compra no Valongo, o cativo, ele vai levar esse cativo por Recôncavo, na Guanabara, através do carro do Valongo. Uhum. Então, o cais ele tem uma importância para essa distribuição no Recôncavo da Baía de Guanabara importantíssimo. O cara não vai pegar a carga viva, vamos pensar aqui como era o africano escravizado, ele era tratado. Uma carga viva, frágil, recém-chegada, preto novo, boçal, né? Talvez com deficiências da viagem ainda aparente, enfraquecido. Esse cara ele não ia ser levado de novo para a região da Praça 15, do Rio de Janeiro, para ser reembarcado para o Recôncavo da Guanabara. Ele saía dali. Uhum. Então, o Carlos do Valongo, ele é importante, nunca deixou de ser, só que a gente derruba essa ideia do exclusivismo dele. Ele não foi construído somente para isso. Ele era um cais regional. Outros cais foram construídos naquela região também, né, nesse período até posterior. Então você tem que ter essa ideia de que eu tenho um espaço para o tráfego de africanos na cidade muito maior do que a gente imaginava. Olha, então eu posso agora chegar e avisar, olha só, cada França Brasil é um espaço de memória africana. Ah, legal. Ali era alfândega, não é isso? Então eu estou ampliando o espaço. Então, em vez de eu falar só que o carro do Valongo é importante, não, ele é importante, mas a cada França Brasil, perto da alfândega também é. A memória do pé da alfândega também é. Se a gente for levar em consideração aquilo que escreveu o reverendo Walsh, que ele falava que os africanos que não vinham batizados, eram batizados na Candelária, na igreja da Candelária, que ficava em frente à alfândega. A igreja da Candelária também é espaço ancestral. É verdade. Então, quando a gente começa a ampliar a busca pelos espaços ancestrais e pelos espaços que envolvem a memória afro-brasileira, muito além do Cais do Valongo. Então, agora eu estou expandindo, a gente expande isso. Olha, a alfândega, a Praça Brasil, e a maior igreja do centro da cidade do Rio de Janeiro. A opulência da Candelária é uma opulência construída em cima da exploração do tráfico escravo. Eu fico imaginando a chegada do africano ali, né? Ali de frente para. Imagina, naquela época tinha poucas construções, olhando assim para a tua direita, e de frente à Igreja da Candelária. Imponente, né? Enorme, assim, já um cartão de visita assim, já, assim, como é que eu vou dizer assim, meio opressor, assim, né? Você está assim, bom, aqui é outra coisa, é um outro lugar, é um outro Deus também, é uma outra lógica de imponência, de majestade, de dominação, de força, já na chegada, né? Porque essa igreja da Candelária é uma das mais bonitas e maiores, centrais ali na malha urbana do Rio Antigo. Então você imagina que essa igreja, a sua opulência também é em relação aos movimentos que ela recebia pelos batismos dos africanos escravizados. Então, a igreja da Candelária também é um local de pertencimento ancestral. Assim como a Casa França Brasil. Então a gente começa a ampliar a nossa rede, né, na verdade, a rede de importância para as igrejas de negros, que estão presentes ainda na Avenida Passos, não é isso? A gente que é a São Lesbão, Santa Efigênia, né, a Nossa Senhora da Lampadosa, que é mais conhecida pelo martírio de Tiradentes do que pela Irmandade da Lampadosa, a Irmandade Negra. Né? A própria igreja de São Jorge, que ela era destinada aos mulatos, né? aos morenos, como se falava, aos morenos, aos mulatos, aos afrodescendentes. E a gente tem o Campo de Santana, a gente tem a região do Valon,
desde a igreja de Santa Rita até podemos dizer, até a Gamboa, da Uhum. Gamboa, a Uhum. gente está ampliando essa memória, a memória afetiva para, para aqueles que dão importância à memória afro-brasileira, para muito além de uma simples praça e de um simples cais. Aham. Sim. Então, a expansão, na verdade, não é uma expansão que visa retirar a importância de um sítio histórico ou de um sítio arqueológico. Na verdade, essa pesquisa ela vai muito além. Ela, na verdade, ela devolve o real valor do cais, né, que é um cais importante para essa interiorização dos africanos, pelo Recôncavo da Guanabara, falando do cais do Valongo, e a gente ganha agora uma visão diferenciada daquilo que chamou-se Casa França-Brasil, em função da construção e da reforma dela ter feito por grande Jean de Montier. Então Sim. você imagina que agora eu posso chegar lá na UFPEL, não, você tem um espaço que eu como afro-brasileiro, ou eu como eu vou dizer, pesquisador, eu quero pesquisar isso aqui, porque aqui realmente, se você tem um local onde os africanos pisaram primeiramente na cidade do Rio de Janeiro, local sagrado, é a alfândega, é da França Brasil. E depois ainda temos as ilhas da Baía de Guanabara que estão presentes, né, das enxadas, que hoje a Marinha do Brasil toma conta. A Ilha de Bom Jesus, que está ligada ao Fundão agora. Sim. Né? Então você imagina quantos espaços que podem ser pesquisados, que podem ser culturalmente apropriados, religiosamente apropriados, inclusive, né? Que deixou-se de se falar em função da miopia causada pelo Carlos do Valongo. O Carlos do Valongo ele causa uma miopia nesse momento, porque ele, é claro, é evidente, ele era grande novidade. Né? Não houve erro na identificação dele. Não houve erro nenhum nele, nenhum disso. Só que a pesquisa até aquele momento era uma pesquisa seminal. Todo o processo de tombamento, todos os processos foi feito junto à Unesco, foi feito com dados seminais. E agora, depois de 10 anos, vou fazendo 10 anos já, depois de 10 anos, a gente amplia muito mais a pesquisa, a gente tem uma rota interna, que eu chamo na minha tese de rota de opressão, o cara sai lá da Gamboa, perto da cidade do Samba, passa pela rua Pedro Ernesto, obrigatoriamente em frente ao cemitério. Uhum. Esse é o verdadeiro cartão de visita. Ó, se você não se comportar aqui, é assim que a gente trata aqueles que aqui não se comportam. Corpos de sepulcros, não é isso? Com, Isso. com odores, fumaça, aves carniceiras, né? Então Estou procurando era o que vocês colocaram. Tem esse desenho também aqui, tem um mapa que vocês reproduziram que mostra o cemitério dos Pretos Novos e a passagem, né, da Pedro Ernesto, a antiga rua do cemitério. Agora aqui eu não achei, mas para mostrar, porque as pessoas que estão assistindo, muitas não dominam muito o assunto, seria legal a gente exemplificar. Mas sim, quando eu achar que eu mostro, mas é isso. Ô, Reinaldo, legal. Então, o que acontece? Eles passavam pela alfândega, né? O artigo de vocês achei interessante também, que eu queria que a gente falasse, talvez desse tempo a gente falar um pouquinho, sobre essa questão sanitária, né? Me chamou a atenção essa questão sanitária. A questão da intendência de polícia a partir de 1800 e da abertura dos portos às Nações Amigas, 1810, e aí você tem o intendente de polícia, você tem uma fiscalização, você tem o pessoal da saúde, você tem o pessoal que vai promover a quarentena, né, desses navios onde você encontrar doenças, né, sinais de doença. Inclusive, tem a documentação que mostra que você até mostram sobre isso aqui, mas as pessoas que estão nos assistindo, eu quero agradecer também que estão aí na live, todo mundo que está aí, quero agradecer pela presença de vocês. Nós estamos discutindo o tráfico negreiro e rotas, né, da escravidão, memória, enfim. E aí,
essas pessoas que eram traficadas, no navio onde eles estavam, se fosse encontrado alguém doente, por escorbuto, a varíola era uma doença que é uma doença contagiosa, que graçava ali no meio do navio negreiro devido às condições precárias que essas pessoas eram trazidas para cá. Então esse navio seguia para a quarentena. Não é isso? E ficava lá em quarentena, essa carga toda, a gente fala de carga, gente, vocês que estão assistindo a gente chama de carga porque a documentação fala de carga, mas nós sabemos que são seres humanos, tá? Isso demonstra... Chama de arqueação, inclusive, chama de arqueação negresa. Né? Aqui o texto aqui, arqueação. Arqueação porque o volume do volume de um navio era calculado pelos arcos dos tonéis que ele poderia carregar. Então, a arqueação é isso. Então, é o volume, como fosse é o volume de carga que o navio pode carregar. Então, seria quase uma medida de volume, no caso, né? Arqueação. Então, os navios eles têm arqueações. Arqueação de tantas toneladas. Então, quanto maior a arqueação, maior a capacidade dele, né, para trazer carga humana. Isso, de transporte. E você vê o próprio no documento, na fonte, na verdade, a descrição, falando em arqueações de escravos. Né? Como você tinha essa... Como ele era realmente tratado como carga, uma carga viva. A gente vê alguns cronistas falando, inclusive, que a inspeção era semelhante à inspeção que eram fazidas em cavalos. Olhava os dentes, a musculatura. Né? Como fosse um transporte de animais. Olha que barbaridade, né? Como ser humano foi capaz de tratar o seu semelhante. Reinaldo, chegando no lazareto, antes de desembarcar na lazareto, no caso, os escravizados doentes, eles iriam, os escravos que eram realmente doentes dentro daquela carga entre aspas aí, nome pesado, né? Chato isso, da arqueação, era levado para o lazareto, não é isso? As ilhas que serviam de lazareto, e depois que o lazareto da Gamboa fica pronto, as ilhas são abandonadas, porque ela era de difícil manobra, o barco dificilmente conseguia manobrar nas ilhas. Eles reclamavam que tinha que fazer 2 desembarques. Né? Um desembarque na alfândega e outro processo de desembarque nas ilhas. Uma coisa que já é corriqueira com navios a motor, naquela época era extremamente difícil de fazer, porque não precisava dos ventos, precisava das marés dentro da Baía de Guanabara para poder manobrar o navio. Então era extremamente difícil. Né? A manobra teria que ser feita em algumas horas do dia, simplesmente esperando a maré vazante, para o navio poder se posicionar para poder fazer a descarga. E enquanto isso, essas pessoas estão lá dentro do navio aguardando. Então eles vão solicitar que seja feita não em ilhas mais, mas sim no próprio litoral. E aí que vai nascer a ideia do lazareto da Gamboa, um lazareto no litoral, uma parte isolada, segura, né, do mercado, que vai receber diretamente a descarga, né, das arqueações de escravizados nela. E esse prédio vai crescer muito. A gente vai, se olhar na minha tese, isso vai ser um artigo mais para frente, de arqueologia urbana, você vai ver que esse prédio, em 30 anos, ele vai crescer muito. Ele vai ganhar, inclusive, um pequeno porto, um pequeno cais, bem adaptado para que essas faluas possam encostar e fazer a descarga mais rápida possível. Que, por sinal, foi construído com dinheiro dos próprios traficantes, não é isso? Isso. Os grandes traficantes ali vão se juntar ali para poderem arcar com os custos da construção desse lazareto aí e da estadia desses escravizados doentes ali. Exatamente. Eu acho interessante isso. No cemitério Pretos Novos, na fonte que eu trabalhei lá no cemitério, tem dezenas de escravizados, não todos, inclusive é interessante isso, que vêm justamente do lazareto. O que mostra que pessoas faleciam tanto no lazareto, que é normal, que é o local... Lazareto, gente, para quem está também chegando aí agora, ou que não é de história, mas o público em geral, né, que está assistindo a gente,
Acho legal ter gente aí que é de história, a Samanta é de história, estudou com a gente na UERJ, mas tem gente que é do IPN, que eu estou vendo, da pós-graduação, tem gente que é lá da nossa comunidade de fé também, que não é de história, não é nada, mas está assistindo, né? Que é evangélico também, católicos, pessoas de religião afro, todos estão aqui, então acho legal esse público diferenciado e a oportunidade de falar para vocês, né, um pouco das nossas pesquisas. Então, Lazareto é um local onde essas pessoas, como se fosse um hospital, que é onde essas pessoas escravizadas eram doentes, que chegavam em péssimos estados, que não estavam mortos, não podiam ser expostos diretamente no mercado. E até você fala aí, vocês falam isso no artigo, que é realmente uma coisa que, se você pensar bem, não faz sentido descer pelo cais, escravos doentes, nus, seminus, né, passando mal no meio do comércio, onde passava pessoas ali, pessoas estavam sendo compradas e vendidas, pessoas estavam indo comprar, tinha víveres, tinha animais, enfim, era um local de comércio. Então, o Lazareto era o local onde essas pessoas eram restabelecidas. E lá no cemitério Pretos Novos, muitos morriam nesse período. Eles não se curavam, não eram curados e morriam, e eles vinham do Lazareto. E aí é legal, Reinaldo, que você mostrou que existe um caminho entre o Lazareto e o cemitério, ou seja, se o cara sobreviver, ele vai para o mercado, mas se ele morrer, né, morto, ele já fica no cemitério, porque é caminho. Né? O cemitério é caminho entre o Lazareto, o desembarque. Aliás, o cemitério é o caminho entre o desembarque, não é isso que vocês mostraram, não é isso? O Lazareto, o desembarque e o mercado. Era uma passagem obrigatória. De descarga, exatamente. O Cláudio Honorato, ele foi muito feliz ao cunhar o termo complexo, né, de uma forma assim bem... Que a gente sempre falava do Lazareto, a gente sempre falava de cemitério, mas ele consegue enxergar isso de uma forma... E você também chegou a trabalhar com isso dessa forma. Falei, como complexo, realmente é um bairro pronto para isso. E se for ver direitinho, né? Se a gente for ver direitinho, você tem quando você estuda a geografia do local, ele é propício, ele tem uma entrada e uma saída somente. O quartel de polícia ele vai ser estabelecido justamente ali, próximo ao cais. Né? Eu vou ter uma região mais empobrecida, isso, exatamente, aí, você achou. Né? Aqui o cemitério dos Pretos Novos, né? Isso. Vai descrevendo. Aqui é a rua do Pedro Ernesto, que hoje é a Pedro Ernesto, na época era a rua do cemitério, Rua da Harmonia, né? E aqui, Reinaldo, aqui era o Lazareto, não é isso? Vai falando. Vai. Isso. Ó, aqui, do outro lado, então, é que vinha o Lazareto. Não é isso? Exatamente. O Lazareto ele fica muito protegido. Né? Era um sítio chamado Praia do Sossego, né? que vai sempre. Olha o tamanho que ele já está aí. Olha a infraestrutura. Olha a infraestrutura que ele já tem. Né? E ele recebe, ele contém e ele separa. Ele tem espaço para recepção, contenção, tratamento, separação, higienização, alimentação. Após esse período, ele era entregue ao dono, né, ao dono daquela carga de escravizado, e ele tinha que descer pela rua Pedro Ernesto, passar em frente ao cemitério, ver toda aquela opressão. Tá, Reinaldo, então o que acontece? Todo mundo descia junto? Todo mundo descia junto. Em frente, então você descia de cara para o Lazareto. Imagina, então, você pegou o barquinho, vem, porque não era, vocês pensando, não era o navio que vai descer lá, ele vai pegar um barco, depois do barco vai descer numa posição, porque não dá calado, você não pode chegar de barco ali. Então, depois que entra nas canoazinhas, em pequenas embarcações, vão chegar até mais perto da costa, quando for o momento certo de descer, ele já desce na praia, na enseada, deve ter sido recebido por um forte aparato militar, que eu acho que vocês também falam disso, não é? Um forte aparato militar, porque eles não vão deixar que a pessoa fuja ali na praia. E de frente está o Lazareto, então ele desce e está de cara para o Lazareto, aquela construção, como você está mostrando, imponente, né? Que devia saltar os olhos ali. Os doentes ficavam ali e os sãos, então, seguiam
em direção já ao mercado? Como é que é isso? Não, eu tinha o preparo ainda deles. Te prepara ainda. Eles eram, todo mundo passava pelo menos 8 dias no Lazareto. Ok. 8 Eles dias é a é, quarentena. A quarentena. quarentena. Eles vão ser lavados, higienizados, né? Na verdade, se a gente vê direitinho, o cara vem mareado, ele não tem condição mínima de, de ser apresentado. Ele Aham. chega mareado, ele chega magro, ele chega com os dentes sangrando pelo escorbuto, né? Chega depauperado, ele chega realmente muito, muito ruim. E ele precisava de um local para ele se restabelecer, que eles estavam doentes, já eram separados. Aqueles que morriam passavam diretamente para o cemitério. Então a gente tem na verdade, a gente pode. Acho que a única coisa similar a isso na história recente são os campos de concentração. É, é, é verdade. É verdade. Tinha que ter todo um aparato aqui para movimentar esse comércio, esse negócio, né? Devia ser muito rentoso, porque é muito dinheiro que está aqui, né? Muito dinheiro. Você tem que ter pessoas para esse processo todo que você está falando de chegada, né? Limpeza e tal, cuidado com esse cara, receber a roupa, tudo em 8 dias aí. Muitos vinham sem roupa. É um processo que demanda, não é uma coisa simples, né? Então, o Valongo é realmente um local onde essas pessoas são aprisionadas ali, dali não tem como você sair, era só um caminho, só uma entrada. Aqui você tem aqui para o outro lado, né, da enseadazinha aqui, e aqui é a Rua Pedro Ernesto, você vem direto para o Valongo, passa em frente ao cemitério e sai já aqui no complexo, nas barracões de venda de escravos, já sai aqui direto, né? Já sai aqui direto. O Júlio, Então, a gente não pode esquecer que aqueles que morriam no mar, antes de entrar na Baía de Guanabara, ao mar pertenciam. aham, Isso tanto a equipagem, quando a gente chama de equipagem, são os marinheiros, né? Quanto a carga de escravizado. uhum, Aqueles que morrem antes de entrar na Baía de Guanabara, que a gente chama de Porto do Rio, quando a gente pensa em porto, a gente pensa moderno hoje, a gente pensa em local onde o navio encosta, verdade. com diques de atracação, mas naquele momento, Porto do Rio era toda a Baía de Guanabara. Uhum. Então, quando se chegava no Porto do Rio, na Baía de Guanabara, você não poderia lançar esse africano que morreu no mar. Não podia mais. Ele podia bater numa praia possivelmente o corpo ia bater na praia da cidade. Aham. Então você tem esse pessoal. Então você tem, inclusive você vai ver nos livros de óbitos, que eu tenho escravizado saindo de navios diretamente. Você trabalhou com isso, navios diretamente, navio tal, vindo da escuna tal, para o cemitério de Aham. Cantos Novos. Sim, Né? direto do navio. Por isso que eu falei, alguns vêm do Lazareto, mas outros vêm direto do navio. Isso quer dizer que o cara chegou É. morto. Chegou morto, entrou na Baía de Guanabara, na inspeção de saúde, e falou, ó, tem tantos mortos aqui. Então, esses mortos já vão ser enterrados no cemitério de Cantos Novos. Aham. Antes de haver o processo de desembarque, né? E antes de estar, é claro que completamente diferente. A separação já acontecia na vistoria da saúde. Então, Estava Reinaldo, olha vivo, só, que a gente está chegando aqui desembarcado, a uma conclusão aqui que eu não tinha nem pensado, mas a conversa com você me fez de perceber uma coisa que eu não que eu quantifiquei. Tem um banco de dados do IPN. Nosso sonho é fazer um banco de dados com todos, pelo menos o livro de 24 a 30, que eu quantifiquei todo ele, o livro de obras da Freguesia de Santa Rita, com todos esses dados. Poxa, agora você está a gente conversando, falando, bom, eu falei logo você no começo que alguns vieram do Lazareto, mas a maioria vieram da embarcação. Isso quer dizer que os caras estavam mortos, os caras entraram mortos aqui. Ou seja, ficaram não acaba, 8 dias, é claro, mas podem ter morrido durante a quarentena, podem ter morrido depois da alfândega, por isso tinha que pagar imposto antes, certo? Por isso a alfândega está certo? lá na entrada, porque você pagava logo o imposto pelo cara, só descarregava depois. Isso aí. E é muito mais cruel assim do que a gente imagina até, né? Pensar sobre isso, né? Sobre a quantidade de pessoas que Né? morreram vieram direto do navio, né? Já chegaram mortas ou morreram no caminho ou na entrada da Bahia. Júlio, a gente vai ver um negócio tão impactante
não era somente o cemitério de Pretos Novos que enterravam africanos. Você Sim, tinha sim, também o cemitério da Santa Casa de Misericórdia, sim. que também recebiam. E o mordomo da Santa Casa, ele bota no jornal a seguinte nota: por favor, verifiquem se realmente estão mortos, porque chegam aqui para serem enterrados indivíduos vivos. Né? Caraca. Verifiquem que são realmente mortos, porque o cara chegava lá extremamente moribundo, já era levado ao cemitério a ser enterrado. Então, olha o nível do ser humano, né? Não compensa tratar, porque o valor talvez não, ou pela falta de compaixão, né? Que eu acho que a falta de compaixão é o que pesa mais, né? Ou Uhum, por questões econômicas não vale a pena tratar, já encaminha direto para o cemitério. Imagina uhum. quantas coisas isso não ocorreu, inclusive no cemitério de Pretos Novos, Sim, com certeza. onde, O cara tá onde moribundo, foram, já tá morto mesmo, já vai, joga lá e manda pra lá. né? Vai morrer E, mesmo. e, e quando a gente enterra, e quando a gente escava o cemitério, a gente vê que são covas coletivas, pessoas jogadas umas sobre as outras, sem a mínima decência, sem a mínima Uhum, sacralidade. uhum. Né? O cara abre o buraco, cabem 4 pessoas, joga 4 pessoas ali, uma por cima da outra. A gente encontra isso durante as nossas escavações. Né? Corpos, É verdade. sanduíches de corpos. Reinaldo, a gente está chegando no tempo já, estamos já estourando, nós chegando no finalzinho, viu? Até que rendeu bastante, né? Mesmo com dificuldade aí, sem luz aí, na luz de vela, mas de luz de emergência, né? Mas deu, cara, foi É, legal conversar contigo aí, bater esse papo aí contigo, sobre essas pesquisas tão interessantes e que venham mais pesquisas, né? Que venham somar para a gente ter sim. mais esclarecimentos aí. Você chegou à conclusão de onde está o Lazareto, onde era o Lazareto? A gente sabe. O Lazareto, por uma coincidência do destino, é onde fica a parte dele, a parte que sobrou dele, é onde está a empresa da Mercedes. Ah, então Né? Ela confirmou que como é que pode confirmou, confirmou, confirmou. legal. Realmente tinha que parar na mão da família Tinha que Guimarães. ser Né? tinha que ser com ela o negócio. Tinha que ser. Tinha que ser. E realmente a gente consegue, inclusive, reconstruir a paisagem durante a pesquisa. É que a tese de doutorado é mais completa. Tem um capítulo só de arqueologia da paisagem, onde eu reconstruo a paisagem. Né? E aí a gente vai sair em outros artigos que vão tratar de arqueologia urbana, na verdade, de arqueologia da paisagem, que a gente vai expor as estruturas da paisagem remanescentes desse período. Legal. Bacana, bacana, Reinaldo. Bacana, Reinaldo. Foi bom conversar contigo aí, bater esse papo. Você que está assistindo aí, eu espero que você tenha gostado também aí do nosso papo sobre tráfico transatlântico, sobre o artigo que ele publicou, junto com outros professores também de história, a Cláudia Rodrigues também, pessoas de alto gabarito, como também a Andréa Lessa, publicou agora, É, recentemente, esse artigo. deixa eu falar um pouquinho sobre os meus coautores aí, que na verdade são meus orientadores de Sim, doutorado. sim, 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 Né? sim. É, Tem que falar. a, a Cláudia foi diretora do Museu Nacional, na verdade, são duas grandes bioantropólogas e grandes arqueólogas. A Andréa também, é bioantropóloga e arqueóloga também, inclusive é a coordenadora do curso de arqueologia do Museu Nacional agora. Né? São Legal. especialistas do maior gabarito possível nessa questão. Se formar que a gente trabalhou no cemitério de Pretos Novos com os melhores profissionais de, de, de antropologia, né? De antropologia, na verdade, de arqueologia. Eu acho que a gente conseguiu botar o Museu Nacional, o UFRJ, nessa pesquisa. Graças ao UFRJ, inclusive, que eu faço mestrado e doutorado lá, e a gente tem a satisfação e a honra de dizer que o cemitério de Pretos Novos teve o melhor tratamento possível dentro do Brasil, Uhum. científico, né? A parte de arqueologia e de história também. E que a gente vai continuar. A gente sabe que já estamos pensando em novas escavações, novos projetos,
porque a gente só explorou um pedacinho do cemitério. Um pedacinho muito pequeno, do lado do cemitério, na verdade, junto ao muro. E agora a gente quer um pouco mais além, na verdade, para poder conhecer, para proteger mais o cemitério. A função, na verdade, da pesquisa é a proteção do bem arqueológico, né? Conhecer para proteger. Esse é o lema da arqueologia lá do IPN, no Museu de Petrópolis, no Memorial. Né? Quanto mais a gente protege do que a gente conhece. Quanto mais a gente conhece, menos erro a gente comete, né? A gente combate o preconceito, a discriminação racial, intolerância religiosa, tudo isso quando a gente conhece, quando a gente passa a conhecer, né? O outro, outras formas de ser, de pensar, de agir, os nossos antepassados, enfim, é muito importante. Reinaldo, então, vamos marcar outro papo para a gente conversar sobre. Eu quero convidar vocês aí que estão com a gente. Quero convidar aí, ó, a Dias Rosângela, Svetlana Oliveira, Samanta Cardoso, André Vicente, Marcos Monta, Ivonete, Samanta, Herme Bento, é porque o nome aqui é meio complicado a gente falar, falou sobre o livro Escravidão. Eu tenho até uma que me lançou, inclusive, o livro dele, Escravidão, lá no IPN, muito bom o livro. Santos, Eduardo, eu queria falar com vocês o seguinte, que Edileuza, que a gente vai fazer uma outra live para falar sobre a Baquita. Né, Reinaldo? Vamos fazer uma outra live para falar só sobre Baquita daqui a pouco. Vamos marcar para essa semana aí. A gente bate um papo. Arqueologia funerária dos Pretos Novos. Né? Arqueologia funerária do cemitério dos Pretos Novos. Justamente. É algo que a gente tem que falar sempre, toda hora. E é muito importante, vocês vão estar em contato aí com vocês que gostam de ver History Channel, né, pesquisa arqueológica, isso também se faz aqui no Brasil, só não é divulgado. Né? Só não chega como deveria, não é que não é divulgado, só não chega como deveria amplamente, a gente não tem os recursos que eles têm. Mas aqui também estamos fazendo pesquisa de ponta, inclusive publicado por jornais, né, de fora do país, inclusive ingleses e americanos. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Oi? Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a participação de todos. E vamos falar assim, arqueologia funerária dos Pretos Novos, é só marcar. Beleza, beleza. Tamo junto aí, gente. Obrigado por vocês estarem com a gente aí. Até a próxima. Vamos ver se eu vou marcar aí com o Reinaldo direitinho, para a gente bater outros papos aí. Tráfico Atlântico em Perspectiva. A gente pode marcar o outro, Arqueologia em Perspectiva. Aí fala só da Baquita, só dos achados, vai ficar legal. Bacana? Perfeito. Beleza. Abraço, Júlio. Deu certo. A luz não voltou, mas deu para fazer. Bom, cara, foi muito bom. Bem que a gente ia perder essa oportunidade de conversar contigo aqui. Pô, ainda bem, mesmo a gente faz com que do jeito que dá e ficou muito bom. Tenho certeza que ficou muito legal, cara. Ficou muito bacana. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela amizade, que a gente sempre nutriu um pelo outro. Né? E tamo junto, vamos nessa aí, vamos continuar mostrando o legado dos Pretos Novos, a importância dos africanos que chegaram no Brasil, né? E do processo de colonização africana do Brasil, que ninguém fala. Né? Sim, eles vieram para cá e trouxeram a cultura, trouxeram a língua, trouxeram ciência, trouxeram tecnologia, né? Trouxeram religião, trouxeram muita coisa. Se isso não é colonização, nada mais é. E eu sempre digo, Reinaldo, que apesar de todo esse processo cruel que sofreu, da captura, venda, translado, né, chegada ao embarque, desembarque aqui no Rio de Janeiro, no Valongo, ou seja, onde foi, extremamente traumatizante, adoecido, dolorido, mas mesmo assim, com tudo isso, a nossa cultura, a cultura africana, ela, como você diz agora, né, vou até usar teu termo então agora, colonizou, porque não matou a cultura africana. A cultura africana continua presente nesse ambiente, nesse espaço, na geografia, na nossa forma de falar, de agir, de sentir, na nossa música, na nossa cultura, é muito mais presente do que a gente imagina. Quando a gente anda pelo mais importante, no nosso DNA.
Está Tá no aqui, nosso ó. DNA, está no nosso DNA. Isso aí que é legal, isso que é muito bacana. Tá? E apesar de todas essas dificuldades, nunca vai morrer essa nossa força que vem lá dos nossos ancestrais, que está com a gente aí, vai ficar muito tempo, né? Com certeza. Valeu, irmão. Um Até abraço, a Júlio. próxima. Obrigado aí. Até a próxima. Valeu. Falou. Bom, gente, então esse foi o bate-papo aí, História em Perspectiva, Arqueologia em Perspectiva, que foi aqui produzido, foi pensado o projeto do Sankofa, Núcleo de Estudo e Pesquisa. Pessoal aí que é de história, ou também que não é história, quiser entrar no núcleo, me procura aí no privado, no inbox, aí fala com a gente. Tem sempre pessoas de história, de arqueologia, enfim, de várias áreas para a gente conversar, para a gente pesquisar temas sobre tráfico negreiro, escravidão, religiosidade, enfim, é um núcleo muito bacana. E também pelo LAPé, que é o laboratório de história também, que eu participo, como eu falei no começo, com o Silvio e com a Ana Paula. E eles também participam do Sankofa Santo Antônio de Pádua. Um abraço para os meus alunos, pessoal que está aqui até agora, pessoal da nossa comunidade também de fé também, né? Também a todos aí. Eu agradeço vocês estarem com a gente até essa hora. Valeu? Até a próxima, gente. Tchau.